Porque nós estamos vivendo um tempo onde tem muito mimimi. E as pessoas não querem nem que fale sobre isso. Porque tudo hoje está julgando, é radical demais, as coisas não são bem assim. O relativismo infiltrou-se em tudo, gente. Cuidado, que ele se infiltra até dentro da igreja, é bíblico. Lá em Timóteo diz que vai chegar um tempo onde os homens se apartarão seus ouvidos da sã doutrina e vão criar ídolos para si. E aí vem uma série de coisas, que esses homens vão ficar maus, vão andar com gente ruim, vão se perverter. É uma série de coisas graves que a palavra de Deus está dizendo que iria acontecer e está acontecendo. Não se engane. Por isso nós precisamos anunciar, porque a palavra de Deus diz que nós devemos denunciar as obras das trevas abertamente, para que todos ouçam. Para que todos ouçam. Nós vamos falar hoje sobre o pecado. Ele é tão grave que eu vou dizer uma coisa para você. O que você acha que pode roubar a sua salvação? O demônio? O demônio pode roubar a nossa salvação, sim ou não? Não. Ele não tem esse poder. Ninguém tem o poder de roubar a sua salvação. Ninguém debaixo da face da terra pode te roubar aquilo que Jesus conquistou e pagou no preço do sangue dele. O preço que ele pagou foi caro, de forma que ninguém consegue pagar. Então a salvação foi colocada em suas mãos, de graça, porque valeu o sangue de um Deus. Entenda isso. Viu? Você não precisa pagar nada por ela, mas valeu o sangue de seu Deus. E ele garantiu para mim e para você que ninguém pode nos roubar a salvação. Agora, eu mesmo posso jogar a minha salvação fora. E o único meio pelo qual eu posso fazer isso chama-se pecado. Olha o tamanho da gravidade. Joga a salvação fora, não se iluda. Não se iluda. A palavra de Deus diz em várias passagens que só os puros verão a Deus. Aí aqueles mais mimizentos vão dizer, mas então ninguém vai ver porque todo mundo é pecador. Eu já expliquei aqui o que diz a doutora da igreja Santa Teresa d'Ávila. O verdadeiro santo não é aquele que nunca caiu, mas é aquele que soube se levantar após cada queda. Cair é do homem, levantar é de Deus, e permanecer caído é burrice pura. E é por isso que Deus quer falar conosco nessa noite, para que nós possamos definitivamente vencer o pecado. E nós somos capazes disso. Pela força do Espírito Santo, nós podemos sim ter uma vida santa, uma vida reta, uma vida diante do altar de Deus, com muito suor, muita lágrima, muito sangue. Não pensa que vai ser fácil, não pensa que vai ser mais ou menos, não pensa que vai ser com uma espiritualidade medíocre. Não, vai valer, vai custar muito. Muita renúncia, muito rosário, muito calo no joelho, muita santa missa, muita adoração, muito jejum, muito não. Se você quer ir para o céu, aprenda a dizer não. O mundo lá fora precisa muito mais do seu não do que do seu sim. E nós só dizemos sim o tempo todo, para tudo. Então nós queremos refletir nessa noite. Presta atenção, eu separei algumas coisas fortes aqui para a gente poder meditar em cima. Olha isso aqui. O pecado é a maior tragédia da humanidade. Não é o Sérgio que está dizendo não. É a sã doutrina católica. Ela diz exatamente isso. O pecado é a maior tragédia da humanidade. Não existe nada nessa humanidade pior do que o pecado. Pior, por quê? Porque a única coisa que, repito, pode
roubar a sua salvação. Então, é a pior tragédia. Teve um acidente, um engavatamento, um caminhão com carro, morreu 100 pessoas. Não chega perto. 2 aviões bateram no prédio, caiu, 3.000 pessoas morreram. Não chega perto. A Segunda Guerra Mundial foi uma tragédia. Não chega perto. A pior tragédia da humanidade se chama... Fala bem forte, gente. Pecado. Não é apenas um erro moral, mas uma ruptura na relação de amor com Deus. Não é apenas um erro moral. Olha aqui para mim. Olha a seriedade disso. Não é que eu vim aqui passar medo em ninguém, não, viu? Eu vim aqui trazer às claras uma realidade que pouco se fala, que se tem medo de falar. Está acontecendo muita coisa, até no nosso meio cristão, onde as pessoas estão preocupando com coisa demais. Eu fico preocupado quando, em algumas igrejas, se preocupa tanto em fazer curso para ensinar as pessoas a ganhar dinheiro. E cursos caríssimos, e coaches, e metodologias, mas não se fala daquilo que é essencial. O essencial é abandonar o pecado. O ministério de Jesus foi todo em cima disso. Convertei-vos, crede no Evangelho. Nós precisamos voltar às origens da palavra de Deus. Por causa dela, João Batista perdeu a cabeça, porque denunciou o pecado. E é por isso que ninguém quer pagar o preço. Porque aí a gente entra num combate, porque o diabo não quer que a gente fale sobre isso. Esse assunto, para ele, incomoda. Entende isso? O pecado é uma ruptura na relação de amor com Deus. Quando eu e você pecamos, nós rompemos com Deus, imediatamente. Não pensa que você peca e você continua no love. Sabe quando você tem um love, um amor assim, igual eu tenho esse amor aqui? Só que aí eu decepciono o meu amor. Eu desrespeito o meu amor. Eu agrido o meu amor. Eu traio o meu amor. Às vezes há uma ruptura na relação de amor. Romper com essa mulher para mim seria terrível. Mas seria muito mais terrível romper a relação de amor com Deus. Sabe quando as pessoas choram por causa de um amor? Termina um namoro, se esguela, se joga no chão, quer amarrar uma corda no pescoço, quer acabar com a vida. Eu não vejo ninguém fazendo isso quando peca. Não estou mandando ninguém morrer. Mas tinha que doer em nós mais. Porque no coração de Deus sangra quando eu e você pecamos. Dói no imaculado coração de Maria e no sagrado coração de Jesus. Nós vamos lá e enfiamos mais uma faca, mais uma lança, quando nós pecamos contra o nosso Deus. É uma ruptura com Deus. Veja bem, aí vem o pior da história. Deus está rompendo comigo? É eu que estou rompendo com ele, fique bem claro, viu? Quando a gente peca, não é que Deus rompe com a gente, não. Somos nós que automaticamente estamos rompendo com Deus. É como se eu dissesse, ó Deus, fica aí, eu viro as costas, não preciso do Senhor. Eu prefiro o meu pecado. Entende? É muito grave, é muito sério isso. Presta atenção. Vivemos em uma cultura que relativiza o pecado. Mas para a fé cristã, ele é realidade séria que fere a alma e destrói a comunhão com o Senhor. Fere a nossa alma. Quem está no pecado está com a alma ferida. Você já viu uma pessoa estar no pecado ser feliz? Ela tem uma sensação de prazer momentâneo. Por que ela está sempre voltando para o pecado? É porque existe um vazio, e aí ela faz o pecado, se sente mal, porque a nossa alma não foi feita para isso, nós somos criados para o céu,
Nós somos criados para nos relacionar com Deus, não romper com Ele. E aí vem aquela tristeza, vem aquele vazio, vem depressão. Não estou dizendo que toda depressão é fruto de pecado. E aí a gente está sempre querendo voltar lá onde nos deu prazer. E aí vira uma coisa frenética, e aí nascem os vícios. Já vou falar nos 7 pecados capitais? São vícios, gula, luxúria. Que mais, gente? Avareza, preguiça, ciúme, inveja, ira. Olha quanta coisa ruim. Tudo isso vai virando vícios dentro de nós. Quantos cristãos estão nessa situação, rompidos com Deus? Precisamos voltar. Precisamos fazer as pazes com Deus. Ela pode ser feita aqui nessa noite. E esse santuário é tão uma bênção que Deus está lá sempre esperando você para fazer as pazes com Ele. É o pai do filho pródigo, que fica sempre na porta, esperançoso de que o filho vai se arrepender e voltar. Gente, eu vou pregar sobre o pecado, vou dizer aqui mais uma vez, não para gerar medo, mas para revelar a urgência da salvação e da misericórdia de Deus. Então vamos lá. Eu sempre gosto de falar do conceito do que a gente prega, que a gente tem que saber. O que é pecado? Então separei algumas coisas aqui à luz do catecismo, da palavra, da doutrina católica. Só isso, viu? Aqui não vai deixar margem para ninguém falar nada. O Sérgio exagerou, inventou. Não prego isso. Eu estou pregando Bíblia, que daqui a pouco nós vamos abrir, catecismo, doutrina católica. É o que a igreja pensa. Eu não estou aqui para falar o que eu penso, eu não estou aqui para dar opinião. Eu estou aqui para trazer a verdade de Cristo e da igreja. Amém? Então presta atenção, conceito de pecado. Pecado, em sentido amplo, é qualquer transgressão de uma lei de Deus, moral ou divina, sendo uma ação, palavra ou pensamento que causa dano, alienação, desrespeito aos padrões divinos e à consciência. Interessante que no hebraico e no grego, pecado significa errar o alvo. Olha que definição. Pecado é errar o alvo. Quando eu peco, eu estou errando o meu alvo. Qual que é o alvo nosso? É passar num concurso? É ter um shape? A palavra? É ter um shape bacana? Eu prefiro ter minha barriguinha quebrada e ir para o céu. Barrigudinho e tudo mais. Se der para perder, é ótimo. Mas eu quero entrar para o céu barrigudo. Tem gente que está bonitinho demais, mas está no pecado. Quando Deus olha, Ele enxerga você bonito. Se você está iluminado, você está todo envolvido do Espírito, da santidade da palavra de Deus. Deus olha em você e vê beleza, porque Ele está refletindo em você. A beleza sua para as pessoas precisa ser o Cristo revelado na tua face. O resto é conversa fiada, o resto é pó, e ao pó vai voltar. Você não vai levar esse shape bonitinho para o céu não, meu irmão. Então pecar é errar o alvo. O nosso alvo é o quê? Você já analisou o ato de contrição? Eu pergunto assim, que jeito que a gente peca? Como que nós pecamos? O ato de contrição diz que nós pecamos por pensamentos, palavras, atos e omissões. Tem gente que pensa que omitir também não é pecado, não. É. Olha como nós pecamos. Davi, que como eu foi um especialista no pecado, mas rompeu com ele. Davi disse assim, o pecado está sempre diante dos meus olhos. O que é mal eu fiz. Entende? Minha mãe me gerou no pecado. Nós fomos gerados no pecado. É por isso que tem que batizar o bebezinho.
A pessoa fala, mas a criança não tem pecado. Ela nasce com a mancha do pecado original. Entende isso? A coisa é séria. Agora eu pergunto para você. Será que todo homem é pecador? É? Como provar que todo homem é pecador? Eu vou provar para você na Bíblia e na evidência da sua vida. Lá no livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, Romanos, capítulo 3, versículo 23, se quiser abrir, mas não precisa. Lá diz assim, ó. Porventura, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Quem abriu aí? Quem é bom de Bíblia aí? Que viveu bem um mês de setembro, que é o mês da Bíblia. Abriu aí? Leia para nós o que está escrito aí. Com efeito, em outra tradução está dizendo porventura, a mesma coisa. Todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Ah, se não fosse a morte e ressurreição de Jesus, não tinha céu para nós. Não tinha salvação. É por isso que nós temos que valorizar. Entende isso? A prova que todo homem é pecador é porque, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é interessante. A prova de que todo homem é pecador é porque todo homem sente dor, todo homem sofre e todo homem morre. É a consequência do pecado que veio lá de Adão e Eva. Não existia dor, não existia sofrimento e não existia morte. Olha como essa maldição do pecado trouxe coisa ruim para nós. Sabe a dor que você sente? A dor de perder um filho, a dor de ser traído, a dor de ser humilhado, a dor de uma doença. Tudo fruto do pecado. Todo homem sente dor, todo homem sofre e todo homem morre. O sofrimento que nós temos. Ah, mas onde está Deus? Como que Deus é bom desse tanto se nós sofremos tanto nesse mundo? Fruto do pecado de Adão e Eva, sim, mas nós renovamos esse pecado. A cada vez que eu e você pecamos, a cada vez que esse mundo mergulha no aborto, no adultério, no ciúme, na inveja, na luxúria, casais que aprenderam agora a fazer troca de casais, olha que pecado grave. A cada vez que um homem se deita com outro, não pode falar, mas é pecado. É pecado. Nós não estamos julgando, já falei aqui várias vezes, tem um amigo meu que come na minha mesa, eu amo, abraço, é especial para mim. Mas eu não posso ser a favor do pecado dele. A gente ama a pessoa. Deus ama a pessoa e detesta o pecado. Dá para entender isso? Será que é difícil entender isso? A estratégia do demônio não fala sobre isso, porque você está julgando a pessoa. Porque as obras das trevas não podem mais ser denunciadas. E os profetas se calaram por medo. Não existe mais João Batista que está disposto a colocar a cabeça na bandeja, mas não abre mão de falar a verdade. Entende isso? Então, esses pecados clamam ao céu. Todo homem sente dor, todo homem sofre e todo homem morre. Só tem uma certeza para nós aqui. Qual que é? Todos nós vamos morrer. A pessoa pode dizer, mas tem uma certeza para nós que é o céu. Mas nem todo mundo vai. Que seja bem claro para nós. O céu não é para todos. Essa conversa que o céu é para todo mundo é uma heresia. O céu não é para todo mundo, senão Deus não tinha dito que a porta é estreita. Raros são os que entram. Ao passo que a porta do inferno é larga e muitos têm entrado. A verdade é essa, que ninguém quer que fala. Entende? Uma pergunta importante. O Sérgio, todo mundo pecou, mas quando é que eu peco?
Olha para quem está do seu lado e pergunta assim: quando é que você peca? Quando é que eu peco? Quando? Ou será que nós somos todos santos? Aqui só tem gente santa, pura. Ah, se tivesse, a gente ia canonizar muita gente. Quando é que eu peco? Olha aqui para mim. Isso aqui é importante a gente entender. Aonde nasce o pecado? Aonde que nasce? O pecado nasce. Tudo que existe nasce. Nasceu. Aonde que nasce o pecado? Aqui, ó. Antes de se tornar pecado, ele começa aqui. A tentação é um pecado? Não. Por enquanto só estou sendo tentado. Quando eu consumo, se torna um pecado. E o pecado nasce na mente do homem. A gente começa a flertar com ele. A gente começa a pensar nele. A gente começa a arquitetar ele. As pessoas fazem isso. Elas planejam o pecado. Ele nasce aqui, ó. Ele nasce aqui. Ainda não se tornou, mas vai se materializar. E pior que na maioria das vezes isso acontece. Lá em Tiago, capítulo 1, não precisa abrir não. Versículo 4 diz assim: cada um é tentado quando atraído, envolvido pela sua própria cobiça. A vida cobiça, concebida aqui na mente, dá luz ao pecado. E o pecado consumado gera a morte. Antes do pecado ser um objeto real, ele é abstrato na... Dá para entender isso? Antes do pecado se tornar um objeto real, ele é abstrato na mente. E uma vez concebido, dá luz, gere, pare o pecado. Olha para quem está do seu lado e fala: para de parir o pecado. Você larga mão disso. Ô Sérgio, mas você ainda não respondeu. Quando é que eu peco? Quando eu transgrido uma lei de Deus, eu estou pecando. Uma regra de Deus em relação a Ele. É muito importante você entender isso aqui. Quando é que eu peco? Quando eu transgrido, quando eu desobedeço, quando eu passo por cima de uma regra em relação a Deus. Um grande pecado é não acreditar que Deus existe. Como é que é o nome do negócio? Quando não se acredita em Deus? O ateísmo é um pecado grave contra quem? Contra Deus. Quando é que eu peco? Quando eu transgrido uma regra em relação a Deus. Quando é que eu peco? Quando eu transgrido uma regra em relação a mim mesmo. Eu posso pecar transgredindo uma regra em relação a Deus, e posso pecar transgredindo uma regra em relação a mim mesmo. Esse corpício aqui é de quem? Seu? Você que pensa, filha. Você é casada? Não. Se fosse, antes de ser seu, era de seu marido. E como não é, antes de ser seu, é de Deus. Se é de Deus, você pode fazer o que quer com ele? Não pode. Você é feminista? Ou dá uma salva de palmas para essa mulher. Mais forte, gente. Mais forte, por favor. Dá uma salva de palmas para essa mulher, porque ela não é feminista. Dentro da Igreja Católica não existe feminismo. Existem mulheres femininas, bonitas, perfumadas, lindas. Vocês mulheres são o perfume da nossa igreja. Junto com Nossa Senhora, que beleza vocês são. Para mim, uma das maiores criações de Deus, sério mesmo, mais lindas, é a mulher. Uma das mais feias é o homem, viu? Pensa num trem feio. Né, Gerardinho? Ainda bem que nós é a imagem semelhante de Deus, porque senão não sobrava nada de nós, Geraldinho.
Ainda bem que você viu Deus, porque se você tivesse visto você ia levar um susto. Então essa história do feminismo, meu corpo, minhas regras, que coisa absurda. Nada disso. Lá em 1 Coríntios diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele pertence a Deus. Ele pertence a Deus. Ele tem um dono. Então não é seu corpo, suas regras. Meu corpo, as regras de Deus, porque é dele, em primeiro lugar. Aborto? Não pode. Ah, eu não quero. Dá para alguém, mas você não pode matar, porque o corpo não é seu. Ah, eu vou fazer uns desenhos no meu corpo, umas tatuagens. Não é seu não fica rabiscando. Imagina, você tem um muro lá, é seu. Aí eu vou lá com um spray e começo a rabiscar. Você vai gostar? Você vai sair de lá e falar, esse muro tem dono. Acho que vocês estão entendendo. Aí o sujeito mete a cara na cachaça. Ah, Sérgio, mas a igreja não fala que cachaça é pecado. Verdade. Só que a palavra de Deus diz, tudo é permitido, nem tudo convém. O seu corpo, templo do Espírito, não é qualquer coisa pode entrar dentro dele não, viu? E aí você mete a cara na cachaça, você vai destruir seu corpo. Porque o alcoolismo gera a cirrose hepática que mata. O alcoolismo gera câncer. O álcool gera dependência. 50%, presta atenção nisso aqui, porque eu estudei antes de falar para você. 50% dos acidentes que acontecem no Brasil estão ligados ao álcool. E vocês ficam batendo palma para essas coisas, falando que católico não tem problema nenhum, que eu bebo e não tem problema nenhum. Aí tem uma pessoa que fala assim, Sérgio, eu bebo assim. Só um pouquinho. Socialmente, já dizia um amigo meu, bebe o social e mente. Só bebo final de semana, todo final de semana. Entende? Só bebo 2 tipos de bebida. Da número 1 a 51. Mas não pode falar mais isso na igreja. Reuniões de igreja que acabam e as pessoas reúnem para tomar. É radicalismo falar sobre isso. Mas eu estou errado, gente. Se eu tiver, me corrige, por favor. Me corrige. Eu bebo equilibradamente. Quantas pessoas você conhece que bebe equilibradamente? Se bebesse, estava bom. Conversa com um golinho e vai, nunca para. Esse é o exemplo que eu estou dando. Lá em casa, quando o meu filho se beber, eu posso cobrar dele. Porque eu tenho moral para cobrar, não sou melhor do que ninguém. Eu abri mão. Vocês acham que eu não tenho vontade? Você vê lá um copo geladinho, um calor de Goiânia. O legado que eu quero deixar para esse cara, para essas meninas aqui, é muito maior do que um copo de cerveja. O meu ministério vale muito mais do que um copo de álcool. Entende isso? Não é que não pode, não é que é proibido, é que eu não quero. Eu me embriaguei do Espírito. Eu estou cheio de Deus. O meu corpo é templo, pertence a Deus. Eu não posso meter bebida no corpo. Eu não posso encher a cara de maconha. Mas maconha é medicinal. Vai ser até liberada, ótimo. A bebida é o pior dos vícios e foi liberado. É a droga social, é a droga legalizada. Alguém já contou para você que maconha queima neurônio? Bebida também queima. E uma vez que o neurônio queimou, acabou, Geraldinho. Não tem como se regenerar, não volta. Desculpa, o trem é meio pesado, mas você já viu que todo maconheiro baba? Fica bobo. Eu conheço gente que ficou bobo de tanto fumar maconha. Queimou os neurônios. Mas nossa sociedade está brincando com algo que é divino. Templo do Espírito, que é o nosso corpo. Precisa falar mais? O que é esse tal dessa maldição chamada cigarro eletrônico silenciosamente está fazendo com os nossos jovens? Você já viu falar do pulmão de pipoca?
Se fosse levar muitos jovens aí para fazer um exame no pulmão, está cheio de pipoca. Quando vê, não tem mais solução. Está morrendo jovem, ninguém fala sobre isso. Esse trem virou uma maldição. Um cigarro eletrônico equivale a 32. Você imagina se um só faz mal, 32. E aí vai. Todas essas drogas que nós jogamos para dentro do nosso corpo, é o uísque, nós estamos... Gente, eu estou falando disso porque nós estamos sendo dominados por esses vícios. É jogo, é tantos vícios que está acabando com o povo de Deus. E todo vício é pecado. Claro que é. Entende? Então, quando é que eu peco? Quando eu... Sexo, preciso falar disso, hein? O sexo fora do casamento é pecado. Fornicação. Namora, transa, está pecando. Esse corpo tem dono. Não é você sair entregando para qualquer um. Ninguém mais fala disso. Os pais não cobram mais dos filhos. Deixa correr solto. Está vendo ir para o buraco? E se morrer no pecado, vai para o inferno. E pai e mãe não falam nada, porque respeita. Eu prefiro desrespeitar meu filho. Quem ama, corrige. Está lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 6. Essa história de que Deus castiga, não castiga, é conversa fiada. Se você abrir lá, você vai ver. Está lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Deus corrige e castiga aquele que ama. Obrigado, meu bem. Oh, Jesus, quem tem uma menininha dessa tem tudo. Entende isso? Então nós precisamos cuidar do nosso corpo. Nós precisamos renunciar aos prazeres da carne, que são fortes, viu, gente? Que são fortes. Quanto adultério, quanta perversão sexual no meio do povo. E nós não estamos aqui julgando, nós estamos trazendo a verdade que fere o coração de Deus. Fere o coração de Deus. Vê o seu povo na imundície, na servergonhice, no pecado e na luxúria. Nós precisamos renunciar ao pecado da carne. Sérgio, quando é que eu peco? Quando eu passo por cima de uma regra em relação a Deus, e quando eu passo em cima de uma regra em relação a mim mesmo. Terceira coisa, quando eu desobedeço uma regra em relação ao meu irmão, eu estou pecando. Qual que é o maior mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é o outro mandamento tão importante quanto e próximo? Amar ao próximo como a ti mesmo. Ah, gente, agora eu vou ter que falar umas verdades. A gente vem para a igreja, levanta a mão, chora. Nós temos um ar de piedade. Mas dentro de nós ainda existe muita maldade. Muita fofoca. Tem gente que pensa que falar mal dos outros não é pecado, não. E desce a lenha, Geraldinho. Não, você não, graças a Deus. Desce a lenha no irmão. Sai da missa, comunga Jesus e já sai falando mal dos outros. Não, mas nós não estamos falando mal, não, nós estamos só partilhando. Que partilhazinho dos infernos, meu irmão. Juntou os demônios, Satanás e tudo quanto é trem ruim para partilhar sobre a vida dos outros. Falando mal, criticando, apontando dedo, reparando as coisas, falando de tudo, fazendo fofoca, levando, trazendo. É a língua, o pecado da língua, que a gente não dá conta de segurar. Entende? Nós precisamos ter mais piedade, irmão. Nós precisamos rezar mais uns pelos outros, amar mais, entender mais. Nós precisamos vencer a falsidade. Essa coisa de, que lindo, paz de Senhor Jesus. É desse jeito que está acontecendo. E é pecado grave.
Entende isso? Então nós pecamos contra Deus, contra nós mesmos e contra quem? Contra um irmão. Pega a palavra de Deus, que até agora nós não tínhamos feito o mais importante. Pega a palavra de Deus comigo no livro de Provérbios, no capítulo 28. Provérbios, capítulo 28. Amém? Provérbios fica antes de Salmos. Depois, eu estava testando você para ver se você estava prestando atenção, Leila. Depois de Salmos, viu como que é bom a gente estar perto do irmão? Provérbios capítulo 28. Abre aí para nós. Essa palavra é muito importante diante do que nós estamos partilhando. Provérbios 28, no capítulo 13. Por favor. 28, versículo 13. Aí, ó, está prestando atenção também. Vamos lá? Eu vou ler em duas traduções. Eu separei uma tradução aqui e vou ler na tradução da Ave Maria. Quem dissimula suas faltas não há de prosperar. Quem as confessa e as detesta obtém misericórdia. Em outra tradução vai dizer assim: quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessam e deixa, alcançará a misericórdia. Eu gosto mais dessa tradução da Ave Maria, porque ela é forte, hein? Quem as confessa e detesta. Ô, gente, nós podemos ter ódio de alguma coisa? Vixe, pode? Pode ter ódio de alguma coisa? De nada, né? Do pecado você pode. Sabe quando a pessoa, vamos supor que o Cassiano, que esse menino, pregador futuro, vai fazer o curso, mas vamos supor que o Cassiano, mãe nem gosta que fala isso, é só um exemplo, fosse usuário de cocaína. Eu ia detestar a cocaína que ele usa, mas ia amar o Cassiano. Quando a pessoa se dá à prática do homossexualismo, eu odeio o homossexualismo, amo a pessoa. Entende isso? Nós temos que ter ódio do pecado, detestar. Eu detesto aquilo que destrói quem eu amo. Não é assim? Se você ama alguém e tem alguma coisa que vai destruir quem você ama, você vai detestar aquilo, gente. Olha como a palavra de Deus é clara. Quem dissimula suas faltas não vai prosperar, mas quem confessa e detesta obtém o quê? Misericórdia. Eu vou fazer agora 3 observações, isso aqui é interessantíssimo. Presta atenção nisso aqui, que vai nos ajudar. 3 observações que eu verifico no ser humano, quando diz respeito ao pecado. Eu verifiquei 3 coisas. Primeira coisa, pecado não confessado. Olha aqui para mim. Tem gente que está dentro da igreja e não confessa. Está em pecado, venial, mortal, mas guarda. A palavra falou que o que acontece? Quem dissimula e encobre não vai prosperar. Quantas pessoas estão dentro da igreja 1 ano sem confessar? Que loucura! Tem gente que passa 10 anos, 20 anos. Que loucura, que insanidade.
Eu já acho maluquice passar um mês. Eu peco. O justo peca 7 vezes. Eu não sou ainda. Quantas vezes será que eu peco? Quantas vezes você peca? Pensamento, palavras, atos e omissões. E aí você fica guardando, encobrindo. Está lá o padre, esperando. É o persona Christi. É a pessoa de Jesus Cristo esperando você para te amar. O padre vai colocar a mão na sua cabeça pela autoridade me dada pela igreja. Não é minha não, a igreja que me deu. Porque tudo que ligar na terra vai ser ligado no céu. Está escrito na palavra de Deus: a quem vocês perdoados os pecados, soprou sobre eles o Espírito Santo, enviou eles, os primeiros sacerdotes. A quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. A quem reter serão retidos. O padre tem autorização do céu para perdoar os nossos pecados. E a gente não usa disso. O Papa João Paulo II confessava toda semana. Quando eu vi aquilo, eu falei, no mínimo, eu tenho que confessar de 15 em 15 dias. O Papa, quem sou eu perto do Papa? E nós ficamos aí encobrindo, guardando, achando que não. Eu tenho vergonha do padre. Mas quando você foi agredir Jesus, quando você enfiou a faca no coração de Jesus, você não teve vergonha. Seja homem, seja mulher, agora para ir lá e colocar para fora. Olhar nos olhos do sacerdote e dizer, eu fiz. Outra coisa, gente, nós precisamos aprender a confessar. Eu fui confessar esse tempo aí, eu falei, meu Deus. Uma mulher entrou dentro do confessionário, eu já pequei com... Eu falei, o próximo pecado meu é essa mulher aí que fez. Ela ficou 1 hora dentro do confessionário, contou a história da carochinha. Eu já vi o padre falar para mim, a pessoa vem contar o pecado do marido, do filho. Não, é o seu. Vem pedir direção espiritual. Não, meu irmão. É chegar lá e falar, padre, isso e isso. Estou arrependido e quero perdão de Deus. Pronto, acabou, meu irmão. Não é contar historinha, não. Ficar floreando, não. Entende? Nós temos uma graça enorme que nós não usamos, que é a confissão. Então, uma pessoa, pecado não confessado. Aí vem 2 motivos. Primeiro, ignorância. E a palavra de Deus diz que Jesus não leva em conta o que nós fizemos no tempo da ignorância. Agora para vocês já não vale mais, porque vocês estão sabendo. Primeiro motivo de não confessar, ignorância. Agora veja o segundo. O camarada não confessa porque ele quer encobrir. Sabe quando Caim matou o irmão Abel? O que ele fez? Encobriu. Quer encobrir. E aí ele depois pega a fila da confissão com a maior cara de pau. E comunga Jesus. Quantas pessoas estão fazendo isso? E o que é que Paulo diz a respeito disso? Estão tomando a sua própria condenação. É por esse motivo que muita gente está doente. Por esse motivo. A confissão precisa estar em dia. Em dia. Então, outra coisa. Primeira coisa, pecado não confessado. Segunda coisa grave. Pecado confessado, mas não deixado. O sujeito confessa, acaba de sair da confissão, chega no estacionamento, alguém fecha ele manda para aquele lugar. Nós temos uma facilidade de pecar que é uma beleza. A gente não fecha as brechas. Pecado confessado e não abandonado. O sujeito confessa já sabendo que vai fazer a mesma coisa. Não, mas eu sou fraco, Jesus me conhece. Jesus me ama, Ele vai continuar amando, mesmo que você for para o inferno, Ele vai continuar amando você só não vai entrar para o céu. Não é porque Deus te ama que você vai para o céu. Dá para entender isso? Se por Deus amar a gente fosse para o céu, todo mundo ia para o céu aí. Amar é uma coisa. Entende? Pecado confessado e não abandonado. Continua pecando. Aí não adianta. A confissão foi inválida.
Uma coisa é eu cair, depois por uma fraqueza eu corro lá de novo. Quantas vezes for necessário. Outra coisa é falta de vergonha na cara. É o que acontece com a maioria do nosso povo católico. Confessa por medo, por culpa, por remorso, confessa porque não está se sentindo bem, mas não tem arrependimento. Aí não adianta. Primeira coisa para a confissão ser válida: arrependimento. Quem se arrependeu não quer mais pecar. Significa que não vai mais? Não, não significa. Pode ser que aconteça, mas eu estou arrependido, eu não quero. Eu estou lutando. Eu estou pedindo a graça de Deus. Entende isso? Terceira coisa. Essa é boa. Pecado confessado e deixado, igual Zaqueu. Aqui fica o exemplo. Ninguém vai poder dizer que, não, mas eu sou ruim demais. Zaqueu era um hominho. O que ele tinha de baixinho, ele tinha de ruim. Será que todo baixinho é assim, ô Geraldinho? Não é não, né? Só Zaqueu. O que ele tinha de pequeno, ele tinha de ruim. Cobrava imposto, maltratava as pessoas, era injusto, ganancioso, não estava nem aí para o próximo. Mas um dia os olhos de Zaqueu viram Jesus. Quando a gente vê Jesus de verdade, nós nos arrependemos, nós queremos mudar de vida. Ele ficou tão maluco para encontrar Jesus que subiu numa árvore. Tinha um monte de gente em volta de Jesus, mas quando a gente olha para ele, com sinceridade, nós chamamos a atenção dele para nós. Jesus olha para Zaqueu e fala: desce daí, eu preciso estar na sua casa hoje. Quem estava lá do lado, e aí dá para fazer uma teologia aqui, quem estava lá do lado, falava: não, mas como é que Jesus vai para a casa de um homem desse? Hein? Como é que Jesus vai para a casa de um homem igual Zaqueu? E Jesus fala que ele não veio para os puros, ele não veio para os saudáveis, ele veio para os doentes. Se você se sente pecador, é você mesmo que Jesus quer. Entende? E Jesus entrou dentro da casa de Zaqueu. Eu vou fechar, tinha mais coisa, mas eu vou fechar aqui com Zaqueu. Jesus entra na casa de Zaqueu. E Zaqueu faz uma confissão. Lembra do pecado? Aquele que confessa encontra misericórdia. Zaqueu podia falar: Jesus, eu fui assim ruim, mas sabe o que é? Minha vida foi tão difícil. Essa mulher que eu tenho aqui não me ajuda. Esses meninos é terrível, Jesus. Justificando. Eu precisava de uma grana também, fui pobre demais, passei fome. Não. Ele olhou para Jesus e falou: Senhor, se eu fraudei alguém, se eu fiz mal para alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, e vou fazer isso, e vou doar isso aqui, Ele confessou, arrependeu e já teve uma atitude. Jesus olhou para Zaqueu e disse, Jesus podia ter dado um sermãozinho nele antes. Não deu.